todas essas possibilidades estão valendo. A única forma de deixar bem claro isso é mostrando que há essas diferenças que a gente vai fazer muito amanhã, né? Há essas diferenças aqui, entre o festival, entre o Fegadã, entre o Fecarte, entre a tocaria, enfim, mas todas valem. Não tem uma melhor ou pior, não tem uma mais correta ou menos correta, porque as bibliografias estão amparando. Ponto. Então todas valem. E acho que, vou completar mais um pouquinho, acho que uma observação bem importante, nós temos muito mais similaridades do que diferenças, mas eu vou fazer um gancho, por exemplo, lá com a língua portuguesa, que todo mundo sabe falar português, então nós estudamos a regra da acentuação, só que se a gente olhar o texto inteiro, tem muito menos palavras acentuadas do que não acentuadas do que acentuadas, mas a gente estuda a regra de acentuação porque são menores. Então nós vamos tratar tanto de diferenças que parece que é um abismo, muito pelo contrário. Elas são bem pequenas, porque todos nós, sejamos tradicionais ou tradicionais campesinas, dançamos a mesma coisa. E o objetivo é o mesmo. Então as similaridades são maiores, não podemos esquecer. E antes do Denison, deixando bem claro, o seu Rubem veio me lembrar isso, de que o trabalho que está sendo feito, da gente mostrar essas diferenças, muitas vezes são diferenças que nós aqui apontamos. Mas não quer dizer que daqui a pouco vocês vão lembrar de outras diferenças que a gente naquele momento não lembrou, não observou, mas que são muito pequenas, como diz a Gabi, relativo a todas as semelhanças das formas de dançar que são muito parecidas. E eu acho que é isso que tem que ser enaltecido. Mas neste momento que a gente está criando, entre aspas, um novo festival, que vai ser a primeira edição, é um regulamento novo, um novo festival, uma bibliografia, vamos dizer assim, bem completa, né? Bem ampla, Então, a gente tem que mostrar isso, tem que identificar, e vocês têm que ter a certeza de que vão poder pensar dessa forma. O importante é salientar também que amanhã a gente vai pontuar bem quais são essas diferenças que tornam isso claro para todo mundo. Nós não vamos ajustar o que já está escrito, a gente simplesmente abriu a possibilidade de mais obras para que faça-se o que está dentro das obras. Então, nós aqui não falamos pelos autores, nem pelo paixão, né, e tudo mais, que não estão aqui para validar, mas a gente fala sobre aquilo que a gente entende diante do livro das obras que eles nos deixaram aqui. Então, a abertura dessas possibilidades só veio porque a CBTG nos permitiu validar essas obras para que juntos a gente possa trabalhar. Então, vocês vão perceber amanhã que as semelhanças nos unem mais do que as diferenças nos separam, se assim podemos dizer. São situações pequenas e pontuais que facilmente são ajustadas dentro de pessoas que têm bom senso para poder validar o que a gente veio fazer, que é a dança tradicional. Seguimos-nos? Nós tínhamos combinado a janta para as 9 horas, a gente só vai atrasar alguns minutinhos para a gente fazer uma inversão. Nós iríamos retornar e iríamos fazer a janta mais cedo. Então a gente vai fechar agora os pedidos e aí a gente para a janta e libera vocês. Para não ter que retornar depois e fazer daí de repente mais meia hora, 40 minutos, né? Porque nós temos um horário, principalmente do ônibus, a cumprir, tá bem? Questão agora de 20 minutinhos a gente para a janta. Ficou uma coisa que causou estranheza nas danças tradicionais, não fegadã, não campesinas, que é o Giovanni falou assim, o Dona Gabi também falou, esse cantar é a harmonia, tá? E a gente, e aí às vezes a gente pode até julgar o conceito de harmonia utilizado nesses festivais e o conceito de harmonia nosso. Para nós, nas danças tradicionais, não é harmonia. Para nós, no fegadã, é harmonia. Tá? Porque a gente avalia tudo e entende que se constrói em cima da música que está sendo feita e que é um individual dentro do coletivo, não coletivo. Então, agora, para nós, as danças tradicionais, não temos dois. Então, daí. Está na crise existencial. Tá? Pegou? Outra coisa, agora danças tradicionais. É importante que eu diga isso, de autorização dos nossos senhores. Ordem de superioridade. Características dos ciclos, e essas danças não são do ciclo. Ela tem características do ciclo em igualdade com a característica da dança. O shot inglês é um shot inglês. Tem características de ciclo do minueto e características
de pares amassados, mas ele é o shot. Então a característica da dança e a característica, imagina uma linha, e a característica do ciclo aparece ali. Ou seja, se a dança é viva, alegre, surpreende, não foi, ficou. É o que mais vale. Preciso ver isso na dança. Preciso ver terno ingênuo, por exemplo, no pezinho. Se assiste, né, desfrutando. Pegou? Que é do pezinho. Preciso ver uma carreirinha no shot carreirinha. Dança no shot carreirinha. Pegou? Depois baixando isso no mesmo nível. Tá? No mesmo nível. Figurino ou indumentário, porque alguns dizem que figurino é fantasia, mas como se a gente se traz em época, a gente realmente pode ter um personagem, então isso é discussão. Figurino ou indumentário que remete a uma época, remete a um comportamento. Pegou? Para nós, danças tradicionais. Eles usam todas as indumentárias juntas. Então não tem essa regra. Pegou? Aí entra nesta sequência a habilidade e competência. Habilidade e competência. Então é ruim, não adianta. Não é? Não saiu, não adianta. Entra aí. Tá? Pegou? E aí entra os trabalhos que vocês fazem de comunicação não verbal, musicalidade, entram todos na mesma faixa. Figurino, depois a tua habilidade para fazer aqui, está escondendo a roupa. Depois musicalidade e comunicação não verbal. Tá, entra aí. Pegou? O nome de comunicação não verbal traz estranheza para nós, mas é a mesma coisa de estabilidade. A gente sabe, só um CNV novo. Depois disso vem o contexto, o todo da dança. Não adianta ser muito habilidoso, muito competente, tá fora do figurino, tá, sabe? O contexto vem. Essa é a ordem para as danças tradicionais. Isso é a ordem de prioridades. Chegou nessa aula, não dançou a dança como diz que é, não fez a característica de destaque na peculiaridade da dança, começou a pecar. Para depois descer para habilidade, para depois descer. Marcione? O que eu falei, Ângelo, está fora do que a gente falar? Se eu lembrar, eu vou me ajudar. Característica do ciclo aí da dança. Tá? Pegou? Figurino. Depois do ladinho, não tão menos importante, você vai começar a combinar. Habilidade e competência. Depois a construção do quadro artístico, que é a comunicação não verbal. Tá? Musicalidade, tudo isso aí, porque isso vai influenciar. Tá? E contexto da apresentação. E nisso vai entrar a voz do comando, forma da voz do comando, porque isso é interpretação. A dança pede comando, se a dança comando, todas as coisas. Aí entram as habilidades que a gente tem, não sei se ficou claro. Se eu esqueci alguma coisa também. Vamos junto. Tá? Nós não temos um slide para isso porque não há necessidade. O contexto lá embaixo soma tudo. Mas se eu não pensar assim, né, eu vou falhar lá embaixo no contexto. Certo? Tranquilo? As danças campesinas, elas vêm na dança como ela é, característica da geração, tá? E não tem separação de figurino, indumentário, isso não tem. Tá? E aí vai mais na característica do grupo. Estou falando por baixo? Não. Sim. Mas essa diferença dos dois No... dança, porque mesmo que tivesse a característica da dança da geração é mais bem acima da questão também. É isso que eu quis dizer. Tu Tirando não... a questão da indumentária, o restante poderia ser a mesma coisa, né? É isso que eu quis dizer, estou colocando aqui uns patamares, assim. Mas se tu não fez a base de cima, tá bom. Não tem que chorar. Mas a base existe qual? As outras que eu quis então, assim, o que eu quero dizer, a primeira coisa que vai ser vista em vocês, característica da dança e característica do ciclo. Fez? Não, vou pegar deste lado para. É mais ou menos a mesma ideia. Tá? Depois, logo abaixo, tem os outros itens. Que daí, às vezes, o peso pode ser um pouco menor, não tão fundo, depende do que vai acontecer. Tá? Mas isso tudo vai influenciar no mapa do contexto. Professor, o momento na sala, assim, vamos falar diretamente o sentimento que ele vai expressar a característica da dança. Então, eu falo assim, sua experiência de avaliador, mas a gente precisaria
antes aberto, assim, qual é o peso disso em relação ao que o senhor falou? Característica da dança, o ciclo, o figurino e tal. Porque a gente sabe que, claro, o momento no palco conta muito, né? Não adianta o cara fazer um tatu lá no meio lá e não passar a característica como um sentimento da dança. Mas onde entra o peso disso que a gente percebe às vezes que sobrepõe a característica da dança? Não sei que a gente percebe porque eu não quero entrar em concurso, eu quero entrar em dança. Falar do volume da apresentação. Vamos dizer tudo isso aí, entendeu? Só para a gente ter um entendimento, porque eu acho que a característica da dança, o ciclo da dança, né, a raiz da dança lá, ela é um peso, elementar da dança, né? Imagina, é onde parte a dança. E aí, às vezes, por exemplo, tu pega um grupo aí, entra na habilidade, como a gente falou, pega um grupo que tem uma habilidade e ele tem um desenvolvimento artístico no momento lá, só que ele não tem a característica da dança e a raiz da dança. Isso que é um entendimento do concurso, por exemplo, entendeu? Até onde isso pesa mais no momento, entendeu? Não, eu sei, mas eu posso Não, mas eu achei que eu deixa lá, né? Para nós não misturar as cabeças agora. Vale os dois, acho que vale os dois. Espera primeiro, vamos definir aqui. Vamos outra coisa. Primeira coisa assim. Com licença, tudo bem? A gente tem, desde o ano passado, proposto uma mudança na planilha de avaliação para tentar equalizar esse problema, essa questão que você levantou agora. Pode, assim, aqui está ainda formatada para a planilha de arte, mas é só questão de configuração mesmo, mas só para vocês entenderem o que a gente fez. Até o ano passado, a gente tinha um formato de avaliação e, tanto na harmonia quanto na interpretação, cada dança era desmembrada em figuras, detalhes. Isso acabava tendo um problema de avaliação, porque às vezes não tinham pesos iguais. A nossa proposta lá no Sul, e a gente veio trabalhando, amadurecendo, e acho que entendeu que é o momento de trazer para a CBTG também, é de que todas as danças valham a mesma coisa. E como a gente faria isso? Só teria um jeito, mudando a planilha, para que todas tivessem o mesmo peso. E aí entrou essa questão que o Tony acabou de falar. Todas as planilhas que vocês pegarem de interpretação, a partir de agora, né, elas estão sempre subdivididas em dois grandes blocos. Exatamente assim como foi colocado. Características do ciclo, características e peculiaridades da dança e o desenvolvimento artístico da dança. Todos esses itens valem 4 cada um. Eles têm o mesmo peso. Por quê? Porque se ferir uma característica da dança, precisa ser cobrado de forma diferente. E se ferir uma peculiaridade da dança, precisa ser cobrado com peso diferente. E aí o desenvolvimento artístico foi pela questão assim, mas vocês só cobram. Não, ali a gente tem a possibilidade de desenvolvimento artístico dentro das características da dança, dentro das peculiaridades da dança, tu tem a parte artística do grupo, do conjunto, que pode ser trabalhado. Né? O desenvolvimento coreográfico vai lá, como que a dança se desenvolveu na questão de interpretação, de crescente, enfim, musicalidade, o quanto música e dança se conversaram, o quanto o grupo está conseguindo, dentro da indumentária que ele está vestindo, respeitando as características do ciclo, respeitando as características da dança e conseguindo trazer a mensagem dele para a sala. Aqui, no desenvolvimento artístico, a gente consegue valorizar ou não esse trabalho. Todos esses valem 4 cada um. E aí abaixo, nós temos um outro grande bloco, porque aqueles 3 primeiros, eles têm um peso maior. Eles são somados depois lá no final. E abaixo desse segundo grande bloco, a gente botou, entendeu que era onde a gente tem que botar na planilha tudo aquilo que sempre se escreve. Expressão facial dos dançarinos, expressão corporal dos dançarinos. Tudo que planilha vem isso. Não, vamos botar na planilha, vamos dar uma nota para isso. Então, aí sim, a individualidade do dançarino ela é avaliada também, mas com peso menor. Para que quando um dançarino, 2 dançarinos destoam do restante do grupo, esse peso da nota não tem o mesmo peso das grandes características da dança. Então essas características individuais, o comportamento do piano da
expressão facial do Pedro Aprenda, expressões corporais e gestuais do Pedro Aprenda, essas notas são todas valem 4, porém são somadas e divididas. Para que quando aconteça erro individual, para que o dançarino inseguro no meio do grupo, essas características não tenham o mesmo peso das características da dança, das características do ciclo, e de alguma forma isso consiga ser equalizado. Então acho que a partir dessa planilha a gente consegue trabalhar um pouco mais com isso que foi levantado agora. Porque até então eu tinha que lembrar a dança lá em 1000 figuras e acabava com uma dança com um monte de figuras que tinha um peso bem maior do que uma dança com poucas figuras, ou vice-versa. Mas isso vai ser naturalizado, você vê que é bem tranquilo, não tem nenhum problema e facilitou muito a avaliação. Muito. A gente consegue observar mais o grupo na sala, dar a nota e dar um parecer para o time mais tranquilo do que ficar lá desmembrando a dança por figura. Lembrando que essas planilhas, pessoal, a gente ainda não tem elas no site da CBTG. Eu estou terminando de configurar essas planilhas, está quase tudo pronto. Assim que ficar pronto, a gente vai disponibilizar lá no site da CBTG e passam a ser usadas no nacional, e aqueles estados, eventos que quiserem utilizar essas planilhas já estão à disposição. A gente só não tem ainda definição se nós vamos fazer no nacional a planilha física ou a planilha eletrônica. Está em discussão isso, mas há uma tendência bem grande para que seja eletrônica, ou seja, a partir do momento que o último avaliador, do último concurso, da última dança, apertar o enter, tem o resultado pronto, tudo digital, mas com a planilha impressa, obviamente, para vocês observarem ao final de cada concurso, mas é bem provável que será eletrônica, mas a mesma planilha, exatamente como está no site, claro que na configuração do sistema, com os mesmos pesos, as mesmas disposições, e tudo igual. Inclusive não só de dança, também, de todos os concursos. Pessoal, acho que o Ângelo definiu bem. É importante que mesmo que se diga que essa planilha está sendo usada, as pessoas que vêm avaliar estão com a cabeça, então isso acaba acontecendo. A pergunta do Ronaldo tem mais coisa ainda, porque eu acho que foi muito boa. Em que sentido? O sentido da pergunta dele é que esse é o nosso trabalho. O grupo na sala. Isso acontece na prevenção e na preparação do ensaio. Quanto mais confiante o dançarino for, melhor o desempenho, quanto mais segurança. E na hora da pré-eleição, a gente tem que lembrar, que pensamentos geram emoções, emoções geram ações, ações geram sentimentos, sentimentos são transmitidos. Então, sim, o volume na sala não dá para dizer que não vai me ajudar ou não vai influenciar na minha observação. Sorrir naturalmente e julga os idiomáticos. Isso não é sorrir naturalmente. E eu estou bem pertinho do cara. Isso não vai influenciar a minha avaliação? Não. Então a pergunta dele não é só isso que a gente falou, né? A pergunta dele veio mostrar, isso é o nosso trabalho. É antes de entrar, como eu falo com o meu grupo, chega lá, que às vezes ele sai melhor que apresenta. Então isso é o nosso trabalho. Então por isso que eu achei que a pergunta era bem. Mas também a condição da construção da dança, né? Por exemplo, um grupo que às vezes tem uns dançarinos seguros pela experiência, pela maturação e tal, mas tu vê a dança em si na sala sem a característica e a raiz da dança, por exemplo, entendeu? Aí o grupo é firme, mas não tem nada da característica da dança. E tem que ter esse discernimento, né? Ele está falando desse cima do corpo, muito grito e pouca voz. Entendeu? É isso que ele está falando, cima do corpo, muito grito e pouca voz. Então, não é griteiro, é saber o que está fazendo. Tá? Hibridismo. Augusto Saint-Hilaire reforça o que a Gabi falou antes, que essas danças estão vivendo juntos, porque no baile que ele foi assistir ao vivo, esse foi assistir ao vivo, haviam contradanças, bailados espanhóis e valsas ao mesmo tempo. Então, num baile só, ele viu isso tudo. Então, isso convivia. O que acontece que a gente tem que entender o hibridismo? Que algumas características do antigo perduraram. Por acaso são sapateiros, se vocês perceberam. Porque nós gostamos de sapateado, então o Chico sapateado é quarta geração com o quê? Com o sapateio fundando. Claro que nós temos ali, já tipo esse, ficou pela melodia, com características lentas, harmoniosas, e é um short, não vai vir um short. Entendeu? E eu tenho que entender que esse shot tem características diferentes do shot pequenininho. As
que eu tivesse no chat. Isso é a tal do hibridismo. O que nós tínhamos um pensamento muito acentuado, e já estamos conversando sobre ele e ainda não sabemos bem, mas amanhã, quando se passar cada dança, a gente pode falar melhor, é que nós tínhamos o efeito da transição. Nós fazíamos assim, apagar, aceso, apagar, aceso. O que é vivo? O próprio chat mesmo, né? Vivo. Aí a gente criou transições. Os 3 últimos vai supernatural. A gente colocou ali as transições. E que isso, quando a dona Gabi explicou, o que ela trouxe? Quando o Paixão dessa vai estudar o tatu que volta no meio, como ele colocou nas cheiras, ele não encontra mais aquele tatu sapateado, fandando lá. Aí o que ele encontra? Os caras dançando enlaçado, soltaram, fazendo bate-pé. Escreveu isso no Danças em Dança. Só que a gente enxerga que o cara tem que voltar lá na primeira e vir aqui na quarta, na mesma dança. E aí não. É isso que ela abriu. Precisa ter tem que ter transição, uma ação remata, que são figuras diferentes, sapatear uma coisa, dançar é outra. Mas não tem que ter aquela coisa que a gente tem que ir lá para seduzir, outra aqui, sabe? Que a gente tem que confessar que não é uma planilha. Tinha que chegar uma coisa e outra coisa. Conseguiram pegar o hibridismo? Então, de certa forma, eu estou dizendo para vocês, quando a gente vê o hibridismo, a gente vai ver uma característica da dança, uma figura peculiar, e não vai ir lá fazer caminho, sabe? Vai ver o contexto que vocês estão apresentando. Entendeu? Ficou claro para nós? E a indumentária pode influenciar. É aí que o figurino vai nos ajustar. Tá? Pegou? Já, por exemplo, no Vegadan, o tatu é sempre primeiro, porque não pega a quarta geração. Então a gente não tem esse problema. Tá? Pegou? Vamos lançar um chico sapateado para encerrar, para a gente enxergar isso. Vocês viram que está empolgado dele, explodindo para dançar? E é isso, chico sapateado. Eu meto bala já. Tá? Preciso que o Michel dance essa, Michel? Aí me deixa sozinho. Congelou o Michel, por exemplo. Mas, Michel, tu pode escolher o representante, Michel. Se alguém vem te representar, pode escolher o representante. Então, vai lá. 2 tais, tá bom, pessoal? Não, o Clay pediu dançar a 3, então. Anderson, o senhor mandou já que pode dançar essa. Mas não disse que era para contar o que ele falou, viu? Então, foi ele. Escolhe para ele, Anderson. Deixa o Anderson fazer as coisas. Chico sapateado. O Paulo já saltou, senhor. Ninguém. Está explicado, pessoal. Tem música musical? Lá, fez a média, ele tá beira vida.
bibliográficas, quando tiver o chip específico que a gente fala. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira rápida, mas ali tem o meu carteiro. Nunca vou por gentileza. Avaliador do último arte. Avaliador, né? Do último arte. Não adianta se vestir. Tá? É avaliador do último arte. Seu Rui, o senhor não teve lá na arte, né? Na arqueira também. Viu? Na arqueira. Então, eu quero dizer com isso, pessoal. Isso que a gente trabalhou hoje, o Anderson também já tem uma escondidinha aí, né? Tá? Isso que a gente trabalhou aqui, hoje, nos permite repensar um Santa Mônica na vacaria, um sorriso na vacaria, entendeu? Um Marquinhos levanta o dedo lá na vacaria ou no fregador, entendeu? Nos permite nós observarmos, entendermos aquela cultura, sabermos apreciar e também sabermos adorar. Porque nesse quesito que nós discutimos, que é a interpretação dos ciclos, a gente saiu daqui quase todos falando da mesma coisa. Tá? E aí, gostos pessoais, a minha defesa, né? Armadura, porque só assim, tem que ser assim. Neste quesito, ela começa a navegar diferente. Claro que amanhã nós temos que ser inteligentes, são duas competições diferentes e passos precisam ser definidos. Uma coisa que vai ser dita pelo Luciano amanhã, vou juntar para vocês, é que se tu escolheu dançar pelo bailes e bailares, a dança, faz a coreografia pelos bailes e bailares. Tu escolheu dançar pelo passos e compassos, faz a coreografia pelo passos e compassos. Tu resolveu dançar por danças tradicionais gaúchas do RPG, faz a coreografia danças tradicionais gaúchas do RPG. Não tem hibridismo de passos assim. Não tem referência bibliográfica para esse hibridismo. A pesquisa que vocês fazem é bibliográfica. Não vai misturar as coisas nos passos. Não tem salvatório. Tá? Isso tem que ficar claro para nós. Vai escolher uma obra, filosofia, tua é essa, segue essa filosofia. Não vem fazer pelo lugar de fazer valsa de mão trocada de um jeito e fica no meio e manda para o outro. Não. Tu tem pesquisa bibliográfica para essa dança que tu criou? Então respeita os autores. Tá? E respeita o legado que eles deixaram. Foi claro para nós? Cristalino, né? Então, este outro quesito que vocês podem beber na fonte com muito tranquilidade. Espero que eu tenha sido à altura do que os meus colegas solicitaram que eu hoje fosse a âncora, né, o âncora. Espero que eu tenha esclarecido e trago algumas ajudas para todos nós. Tá? Estou em crise existencial, sim. Tá? Trabalhar eu não consigo pegar a cartilha pronta, eu vejo na hora e baixo os escordaços ali até ficar complicado. Tá? Isso também foi legal. E obrigado pela atenção. Talvez eu não mereça tanto. Muito obrigado por esse momento. Obrigado. Pessoal, recados finais. A lista de presença ainda está lá com essa ideia. Quem não assinou, colocou o nome, por favor. Lá na Copa, onde a gente compra